Olá pessoal, tudo bem? Nós iríamos ministrar uma aula na rede vizinha, mas tivemos alguma dificuldade para iniciar a live lá, por isso corremos para cá. E eu sei que a turma está ansiosa, muita gente se inscreveu, muita gente querendo aprender mais sobre o Apocalipse. Por isso eu quero, desde já, lhe dar boas-vindas. Corre para cá, me ajudem a alavancar essa audiência. Muita gente precisa ouvir o que você vai ouvir aqui agora sobre Apocalipse, sobre o fim do mundo. Aliás, hoje eu postei um vídeo de uma bispa, não me perguntem a igreja dela, que realmente eu não sei. O pessoal fica me enviando, né, o material, pedindo que eu responda, eu acabo postando e respondendo. E essa bispa estava profetizando que o Nordeste seria alvo do juízo divino e que haveria fortes chuvas e ventos e seca. Aí eu fiquei um pouco sem entender, né? Porque se haveria fortes chuvas, como é que pode ao mesmo tempo haver seca? Não faz muito sentido. Mas isso tudo me assusta, sabe? Me assusta esta sanha que alguns têm por profetizar o caos, por profetizar o fim do mundo. E as pessoas associam isso ao que diz o livro de Apocalipse, ao que diz o sermão profético de Jesus, lá em Mateus capítulo 24. E nós queremos, através desta aula, desmistificar um pouco isso. Eu quero que você entenda o significado de tais profecias, o porquê não há razão para nos desesperarmos. Eu gostaria que você, que tem aí uma Bíblia e que quer me acompanhar nesta aula, abrisse no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no conhecido sermão profético. Mateus, capítulo 24. Deixa eu esclarecer algumas coisas rapidamente. Sempre que você me ouvir falar de escatologia, eu estou me referindo a uma área de conhecimento, a um campo de conhecimento dentro da teologia que se dedica ao fim dos tempos. Então, escatologia dentro da teologia significa o estudo acerca das últimas coisas, do que virá a acontecer. Quando se fala de Apocalipse, o termo Apocalipse, que inspira terror em tanta gente, significa simplesmente revelação. Por que deram a este livro o nome de Apocalipse? Porque logo no início, João diz tratar-se de uma revelação que ele recebeu de Jesus. Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse. Então não tem nada a ver com pânico, com terror, com caos, mas com a revelação do propósito de Deus para a humanidade e para a criação como um todo. Mas nós vamos hoje estudar o sermão profético de Jesus. O que Jesus disse e que tem gerado tanta confusão na cabeça de alguns. Infelizmente, há quem explore isso ao máximo. Há quem se locuplete desse terror gerado no coração dos crentes. Principalmente numa época como a nossa. Nós assistimos há pouco a uma pandemia. Estamos assistindo a um conflito que pode, inclusive, sofrer uma escalada, tornar-se uma guerra mundial. Nós estamos assistindo a cataclismas como a tragédia que abateu sobre o Rio Grande do Sul, e tudo isso gera naturalmente uma expectativa. O que está acontecendo com o mundo?
Nós estamos realmente caminhando para um fim trágico, catastrófico? Vamos ver o que Jesus diz? Mateus capítulo 24. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Está se falando aqui do templo em Jerusalém, templo construído por Salomão e que havia sido restaurado pouco antes de Jesus vir ao mundo por Herodes, que queria ganhar a confiança do povo judeu, que investiu muito para torná-lo ainda mais suntuoso. Então Jesus estava em Jerusalém, visitando o templo, e os discípulos resolveram fazer uma tour com ele. Olha isso, Jesus, que maravilha, olha essas colunas, olha que coisa linda, suntuosa. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quantos pegam esta passagem para dizer que o que nos espera, o que o futuro nos reserva, é uma destruição tão grande que as cidades serão completamente arruinadas, que não ficará pedra sobre pedra. Só que Jesus está sendo específico. Ele diz: não vedes tudo isto, aquele templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato, cerca de 40 anos depois desta profecia, a cidade de Jerusalém foi invadida pelos romanos e o templo em Jerusalém foi derrubado. Sabe o que restou do templo? Paredes externas, onde hoje muitos crentes vão colocar lá os seus pedidos de oração, no chamado Muro das Lamentações. Foi o que restou, porque do templo mesmo não restou nada. No local onde havia o templo em Jerusalém, hoje existe uma mesquita, que você já deve ter visto em cartões postais. É talvez o principal cartão postal de Jerusalém, a mesquita de Omar, com aquela abóbada dourada. Alguns pregadores vão insistir com a ideia de que antes de Jesus voltar, o templo terá que ser reconstruído. Só que para reconstruir o templo, aquela mesquita vai ter que ser derrubada. Você já imaginou o que isto representaria? Derrubar uma mesquita sagrada para o Islã, de onde seu profeta Maomé teria sido assunto ao céu, pelo menos é nisso que os muçulmanos creem. E aí? Será que há profecias que apontem para a reconstrução do templo? Andam dizendo por aí que já está tudo preparado, que tão logo o templo seja reerguido, os sacrifícios exigidos na lei de Moisés voltarão a ser oferecidos. Então o sacrifício de Jesus tem prazo de validade? É isso? Pois veja o que diz mais o texto. Eu quero te fazer refletir. Eu vou trazer aqui mais perguntas do que respostas. E você vai encontrar as respostas em si mesmo. É só a gente refletir. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: só um instantezinho aqui, queridos. Desativar os comentários para que ninguém se distraia. Então, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos associaram aquela palavra de Jesus, de que não ficaria pedra sobre pedra, eles associaram com o fim dos tempos. Na cabeça deles,
Só mesmo algo assim extraordinário seria capaz de fazer com que aquele templo viesse abaixo. Seria, na cabeça deles, o fim do mundo. Então, curiosos, eles cercam Jesus e perguntam: Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer, afinal? Que sinal haverá da tua vinda? E esta palavra vinda, é importante que se diga, existem 3 palavras que são geralmente usadas no Novo Testamento, no grego, e traduzidas por vinda. Que palavras são estas? Epifania, parousia e apocalipsos. Epifania significa manifestação. Parousia significa aparição. Apocalipsos significa revelação. Tem sentidos muito próximos. Em nenhum lugar você vai encontrar a palavra volta. Você nunca vai encontrar a expressão volta de Cristo. Por incrível que pareça. Apesar de ser uma expressão muito usada hoje pelas igrejas, ela não é encontrada na Bíblia. Porque volta quem está ausente. Concorda comigo? Você sai para trabalhar de manhã e volta para casa à noite, porque você está ausente de casa. Jesus prometeu que não se ausentaria. Você pode depois conferir lá, Mateus capítulo 28, ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz em João: não vos deixarei órfãos, virei para vós. E ele veio para nós e permanece conosco até o fim através do Espírito Santo. Então ele não está ausente. Ele não está aqui em carne e osso, mas está entre nós em espírito. Então o que os discípulos estão perguntando não é: Senhor, quando o Senhor vai voltar? Eles nem sabiam ao certo que ele iria partir, quanto mais voltar. O que eles estão perguntando é: Senhor, que sinal haverá da sua manifestação? Em outras palavras, quando é que o Senhor vai se manifestar ao mundo? Quando é que o Senhor vai se revelar ao mundo? Daí eles emendam: e quando será o fim dos tempos? A palavra usada aí é aion. O que significa aion? Aion significa era. Aions significa eras. Esta palavra muitas vezes é traduzida no Novo Testamento como mundo. Por exemplo, quando São Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Mundo ali é aion, é não vos conformeis com esta era. Não está se falando de fim do mundo, está se falando do fim de uma era. Quando será o fim desta era? Era representada por aquele templo, onde sacrifícios eram oferecidos, onde o culto que se prestava a Deus envolvia sacrifícios de animais. Os discípulos querem saber quando aquela era, que começou lá atrás com Moisés, instituindo o culto judaico, quando é que aquela era finalmente terminaria. Vamos ver o que Jesus vai dizer? Verso 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Fiquem espertos, hein? Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E isso aconteceu. Muitos vieram em seu nome.
realizando inclusive milagres. Arrebanharam verdadeiras multidões. Tudo isto dentro daquele prazo de 40 anos entre a profecia e a queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Se você puder, leia um livro chamado A História dos Hebreus, de um autor chamado Flávio Joséfo. É um tanacão. Neste livro, um historiador judeu, que não tinha nada a ver com o cristianismo, relata o que aconteceu naqueles 40 anos entre a profecia de Jesus e a queda de Jerusalém. Foram guerras e rumores de guerra. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Isso também se cumpriu naqueles anos. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. A que Jesus está se referindo? Que dores são estas? As dores de parto. Quando a mulher está prestes a dar à luz, as contrações ficam cada vez mais frequentes e fortes. Ela sabe que na medida em que essas dores se intensificam, mais próximo está o parto. O que Jesus está dizendo? Que estas coisas deveriam acontecer naquele tempo para que uma nova era, que foi iniciada na cruz do Calvário, com o sacrifício de amor feito por Jesus, mas que precisava vir ao mundo, precisava ser estabelecida, de modo que todos os elementos ligados àquela era perdessem a vigência. O sacrifício de Jesus encerrou de vez os sacrifícios levíticos. A era inaugurada por Moisés teve fim com o sacrifício de Jesus. Todavia, esses elementos ligados àquele culto foram mantidos ainda por 40 anos, porque o templo estava de pé. Nem todo mundo tinha o conhecimento do valor vicário do sacrifício de Jesus. Portanto, continuavam a oferecer sacrifícios a Deus. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Jesus está falando aos discípulos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Houve um esfriamento do amor. Talvez você me diga, mas não é isso que temos visto em nossos dias? Não tem havido um esfriamento do amor? As pessoas não estão cada vez mais apáticas? Eu quero que você entenda algo. O que foi profetizado por Jesus em Mateus 24 se cumpriu até o ano 70 da nossa era. Todavia, foi deixado como alerta, porque cada geração, desde então, tem vivido o seu próprio apocalipse. E a nossa geração não vai fugir à regra. Cada geração tem o seu apogeu
e o seu acaso, ou seu ocaso, melhor dizendo. E o que nós temos visto em nossos dias é uma repetição, em alguma escala, daquilo que aconteceu durante aquele período. Todo esse discurso de ódio contra as minorias, isso não é novo. Isso aconteceu lá atrás e está se repetindo. E sabe por que se repete? Porque a gente é cabeça dura, a gente não aprende. Sabe quando um aluno é reprovado e tem que frequentar a mesma classe no ano seguinte? É o que tem acontecido com a sociedade humana. A gente só aprende a duras penas. A gente continua explorando a natureza de maneira irresponsável. A gente continua poluindo o ar. A gente continua aderindo a discursos de ódio. Da mesma maneira como aconteceu então, vai continuar acontecendo até que a gente rompa de uma vez com este padrão. Até que a gente deixe de se conformar a esta era. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Geralmente, os pregadores dão a esta passagem um significado salvífico, na acepção da palavra. Muita gente pensa tratar-se de salvação eterna, de ir morar no céu. Mas basta você ouvir o discurso de Pedro no dia de Pentecostes para você entender do que Jesus está falando. Quando o Espírito Santo desceu sobre os cristãos primitivos e que Pedro foi explicar aos transeuntes aquele fenômeno, Pedro diz: salvai-vos desta geração perversa. É disso que Jesus está falando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvo desta geração que se perverteu. Desta geração que deu as costas a Deus. Ou que está se prostrando diante de uma concepção equivocada da divindade. De um Deus homofóbico, de um Deus armamentista, de um Deus que não é amor, é vingança. É desta geração que nós precisamos nos salvar. Sermos exceção. Não é fácil ser exceção. Cobra-se um preço muito caro a quem nada contra a correnteza. Em meio a tanto discurso de ódio, você vem falar de amor? No meio de tanto preconceito, você vem falar de acolher? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que significa isso? O apóstolo São Paulo vai dar testemunho de que o evangelho havia sido pregado ainda nos seus dias a todas as nações do mundo. Mas o que significa todas as nações do mundo nesse contexto? A palavra usada para mundo ali é oikumene. Aliás, são 3 palavras no grego traduzidas em nossa Bíblia por mundo. Isso traz uma confusão enorme para muita gente, porque as pessoas não sabem, elas só leem mundo. Então, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, não é isso? De tal maneira que deu o seu Filho amado, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Seu Filho unigênito, melhor dizendo. Depois você vai ver João, na sua primeira epístola, dizendo: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Caramba, se Deus amou o mundo, por que eu não devo amar aquilo que Deus amou? Porque está se falando de coisas diferentes.
Quais são as 3 palavras para mundo? Cosmos, oikumene e aion. Nós já falamos de aion agora há pouco, que significa era. Cosmos significa o mundo, o planeta, o universo. Este mundo é amado por Deus. Oikumene significa o mundo enquanto sistema. E geralmente, quando se falava oikumene, estava se referindo a toda a extensão do Império Romano. É disso que Jesus está falando. Que quando o reino de Deus alcançasse a todas as nações do oikumene, isto é, todas as nações pertencentes ao domínio romano, então viria o fim daquele aion, o fim daquela era. Não é o fim do mundo. Esse mundo não vai simplesmente deixar de existir. Esse mundo é obra de Deus. Deus não desiste da sua criação. A criação não está destinada a ser destruída. Um pouco mais adiante, no verso 15, eu não vou entrar muito no mérito do que diz esse verso, eu vou deixar para um futuro próximo. Ele diz: portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Repare, não haveria sentido se esta palavra fosse dirigida especificamente para pessoas que vivessem 2000 anos depois. Olha o que Jesus está dizendo. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Onde é a Judéia? Existe um lugar hoje chamado Judéia? A Judéia era a região onde ficava Jerusalém. Ele está orientando os seus discípulos. Quando vocês virem Jerusalém cercada pelos exércitos romanos, fujam para os montes. Aí você vai descobrir através da história que os cristãos só foram poupados do que aconteceu a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, porque levaram a sério esta recomendação de Jesus. Pernas para que te quero. Fugiram. Deixaram, evacuaram a cidade. E por isso foram poupados do que aconteceu. Quando diz, ai das que estiverem grávidas, por quê? Porque para um soldado romano da época, tirar a vida de uma mulher grávida era um prêmio. Porque eles acreditavam que com isso estavam matando não só a mulher, mas um futuro soldado inimigo. Não tinham pena. Jerusalém foi completamente destruída. A Jerusalém de hoje, que os crentes cultuam, né, como Terra Santa, não tem nada a ver com a Jerusalém dos tempos de Cristo. Nada. Aquela Jerusalém foi reduzida a cinzas. Verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Isso se aplica aos dias de hoje? Com certeza. Toda vez que você ouvir alguém dizendo Cristo está aqui, operando aqui, fique esperto. Cristo não está preso a um CEP, a um endereço. Dentro da nova aliança inaugurada por Jesus, na cruz, não há lugares sagrados, queridos. Não há templos onde Deus habite. Deus não habita templos feitos por mãos humanas. O templo em que Deus habita somos nós. Nós somos o endereço de Deus na terra. Nós, seres humanos. Nós temos que reconhecê-lo no outro, no semelhante, e não num lugar sagrado. É claro que devemos respeitar qualquer fé. Qualquer lugar que esteja sendo dedicado a um culto deve ser respeitado. Respeitado. Mas Jesus está dizendo que se alguém disser que ele está ali, que ele está confinado àquele ambiente, não dê crédito. Cristo não é refém de nenhuma estrutura eclesiástica ou religiosa. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vinda aqui é parousia ou parúzia, que é a manifestação, a aparição. E onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. De que Jesus está falando? Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é de maneira súbita, rápida, assim será a manifestação do Filho do Homem. E a que manifestação Jesus está se referindo? A que nós cremos que acontecerá na consumação da história? Não. Mas a manifestação de Cristo em glória. Daniel relata este momento. O profeta Daniel diz que o Filho do Homem foi apresentado ao ancião de dias, uma referência a Deus Pai. É este o sinal. É Cristo se revelando aos anjos e se preparando para se revelar aos homens na consumação de todas as coisas. E quando ele diz que onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, ele está se referindo ao que aconteceu em Jerusalém. Os abutres é uma referência clara ao exército romano. O cadáver é algo em decomposição, em estado de putrefação, é algo que cheira mal e que atrai essas aves de rapina. Jerusalém entrou em um estado de putrefação espiritual. Por isso atraiu os abutres. A oferta feita pelo Cristo, o príncipe da paz, foi rejeitada. E quando a oferta do Cristo é rejeitada, o que resta? Por isso há um texto que diz que Jesus ia chegando em Jerusalém e ele, avistando a cidade, ele chorou e disse: ó Jerusalém, que matas os profetas que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos sob as suas asas, mas vós não quiseste. É esta mesma oferta de paz que o ser humano tem rejeitado.
Parece que o ser humano, ele é atraído pela guerra, como o abutre é atraído pela carniça. O ser humano é movido pelo ódio. Infelizmente, você pode ver nas redes sociais o quanto o ódio engaja. Veja o número de seguidores de quem está destilando ódio nos seus púlpitos. E o que é que a carniça atrai? Abutres. É isso que a carniça atrai. Abutres. As pessoas se veem representadas naquele discurso. Elas veem os seus preconceitos sendo justificados. E elas não percebem o estado de putrefação espiritual em que elas se encontram. Verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Agora atenção para o verso 34. Aqui está a chave. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Espera aí. Como assim? Mas não está dizendo aqui que o sol vai escurecer? Que as estrelas vão cair do céu? Que a lua não dará o seu brilho? Isso já aconteceu? Quando? Eu sempre ouvi falar que antes que Jesus venha em glória, tudo isso vai acontecer de maneira literal. O sol vai escurecer, a lua vai se tornar como sangue, as estrelas vão cair. E agora vem Jesus e diz que aquela geração não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Bem, de duas uma. Ou Jesus errou. Se essas coisas não aconteceram, ele cometeu um erro. Se essas coisas vão acontecer num futuro, Jesus se equivocou. Ou nós estamos fazendo uma interpretação errada. O problema é que nós não estamos familiarizados com a chamada literatura apocalíptica, que era muito comum naquela época. Os judeus contemporâneos de Jesus estavam familiarizados com essa linguagem apocalíptica e sabiam que não se deveria fazer uma interpretação literal. Há um sentido mais profundo aqui. Por exemplo, o que significa o sol escurecer? O sol representa o governo civil. Jesus estava dizendo que aquele governo, representado por Herodes, aquele governo teria um fim. A ordem social iria colapsar. A lua representa o poder religioso, que naquela época estava vinculado ao poder civil. Havia ali uma aliança entre os religiosos,
entre a casta sacerdotal e o palácio. O palácio estava subsidiando a religião. Aliás, é o tipo de promiscuidade que ainda existe em nossos dias. A igreja querer meter o bedelho, querer impor sua moral ao Estado, é a repetição disso. Por isso que o sol teria que escurecer, aquele governo teria que vir ao chão, a lua igualmente se escureceria. Quando diz que ela se tornaria como sangue, é uma referência aos sacrifícios que eram feitos dentro do templo em Jerusalém. E que já não eram aceitos por Deus, porque o sacrifício de Cristo havia encerrado aquele ciclo. A partir da cruz, todo o sacrifício oferecido no templo não era recebido por Deus. As estrelas cairão do céu. O que representam as estrelas? Lembra de Deus falando com Abraão? Abraão, conte as estrelas do céu, porque assim serão os teus descendentes. As estrelas aqui apontam para o povo judeu daquela época. Cair do céu significa perder o status de povo exclusivo de Deus, de povo da aliança. Jesus deixou os judeus de sobreaviso quando ele disse: o reino vos será tirado e entregue a um povo que produza os seus frutos. O reino foi tirado de Israel e foi entregue aos gentios. Por isso que não faz sentido essa idolatria em torno de Israel, do Estado de Israel. A gente passa pano para tudo que Israel faz. Vocês viram o que foi feito agora? 45 mortos num ataque covarde. A própria autoridade israelense veio a público se desculpar dizendo que foi algo trágico. Como assim? Foi um acidente. Eles chamaram de acidente trágico. Atacando um acampamento de refugiados, covardemente. E o que os crentes fazem? Passam pano, porque é Israel, é o povo escolhido. Será que eles não foram ainda avisados de que Israel deixou de ser o povo da aliança? E que Deus trata com todas as nações. Deus não tem uma nação predileta. Não há uma nação que tenha o status de povo preferido de Deus, exclusivo. Não há. Para você ver o quanto uma escatologia equivocada produz crenças equivocadas, praxe equivocada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal apareceu no céu. Você sabe o que foi visto poucos dias antes da queda de Jerusalém, no ano 70? Um sinal. Um cometa em forma de espada que pairou sobre Jerusalém. Eu não vou me recordar agora por quanto tempo. Talvez por um ano inteiro, não sei, não lembro bem. E todos viram aquele sinal. Era Deus dando uma oportunidade para que as pessoas caíssem em si, percebessem o que estavam fazendo. Mas não houve arrependimento, não houve expansão da consciência. E qual foi o resultado disso? O cerco de Jerusalém, a tomada da cidade. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É claro que nós cremos que na consumação da história, Cristo se manifestará em glória, de modo que todo olho o verá. Óbvio que nós cremos. Mas o que a passagem está falando aqui é que chegaria um momento em que Jerusalém seria cercada por seus inimigos, seria
tomada que finalmente os judeus reconheceriam, entenderiam. Este verão, o Filho do Homem, é entender. Ele estava certo. Ele nos avisou que isso aconteceria. Nós não quisemos dar ouvidos a ele. Nós rejeitamos a paz que vinha do céu para nós. Nós abraçamos a paz romana, a pax romana, em vez de abraçarmos a paz de Deus que excede todo o entendimento. No verso 31, ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que significa isso? Lá em Apocalipse, por exemplo, nós encontramos as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E cada carta de Cristo a essas igrejas começa com: ao anjo da igreja tal, diz aquele que é o começo e o fim. Enfim, cada igreja tem uma apresentação distinta de Cristo. Mas ela é sempre endereçada ao anjo. E todos sabemos que este anjo é uma referência ao responsável pela igreja, aquele que ensinava, aquele que pregava. Angelos é a palavra traduzida aqui por anjo e significa simplesmente mensageiro, não necessariamente uma figura celestial. Paulo chegou a uma cidade chamada Corinto e foi tão perseguido que ele chegou ao ponto de desistir. Quer saber? Não vou mais insistir com esse povo é muito cabeça dura, eu vou embora daqui. Aí Jesus aparece para ele em visão e diz: nada disso, vai não, abre a tua boca, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Quando nós anunciamos o evangelho, nós estamos tocando esta trombeta que visa reunir os escolhidos de Deus. Aquela pessoa que se identifica com a mensagem é imediatamente atraída. Deus está reunindo. Esta reunião é o que em grego chamamos eclesia. Aqui no Brasil, geralmente a gente fala eclésia. Eu aprendi com um grego que o correto é eclesia. O que é a eclesia? Traduzido em português para igreja. É esta reunião. Não é uma instituição com um estatuto, CNPJ, com um líder. Não, é a reunião. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo? Eu estou tocando a trombeta. Este é o meu papel. Quem é que se deixa atrair pelo toque dessa trombeta? Todo aquele que se identifica com aquilo que eu prego. Agora, como eu disse há pouco, onde estiver a carniça, ali estarão os abutres. Então, se eu começo a pregar ódio, intolerância, quem é que eu vou atrair? Os intolerantes, os homofóbicos, os xenófobos. Se eu começo a pregar o amor, o acolhimento, quem é que se deixa atrair por este toque de trombeta? Quem se identifica com o amor. Deus está reunindo um povo. Deus tem um povo nesta terra. E isto independentemente de credo, independentemente de etnia, de orientação sexual, de nacionalidade ou de qualquer outra coisa. Lembra quando os anjos apareceram para os pastores no dia em que Jesus nasceu, naquela noite estrelada, e eles disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade? Quem são os homens de boa vontade? São aqueles que ouvem a palavra e reconhecem a voz do seu pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas identificam de imediato. Você quer saber se algo provém da boca de Cristo? Antes de você abraçar qualquer mensagem, qualquer doutrina, tente esse exercício. É muito simples. Imagine aquilo
nos lábios de Jesus. Consegue? Você consegue imaginar Jesus esbravejando, mandando gays para o inferno? Isso se parece com Jesus? Ah, mas o Jesus que eu conheço entrou no templo munido de chicote. Entrou aonde mesmo? Ah, no templo? Num templo romano? Onde aconteciam orgias? Foi lá que ele entrou? Não. Ele entrou no templo em Jerusalém. E botou para correr os mercadores do templo. Os que usavam a religião para ganhar dinheiro. Esses Jesus botou para correr. Agora veja como Jesus tratava os excluídos. Veja como ele tratava os religiosos, fundamentalistas, extremistas, radicais. E veja como ele tratava a prostituta, o publicano, o pecador. Ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma outra extremidade dos céus. Eu gostaria que você se tornasse um destes anjos, o portador da mensagem. Você pode ser essa trombeta. Sua vida pode ser esse anúncio. Eu não estou falando para você pegar um megafone e ir para a Praça da Sé, ficar gritando lá, Jesus te ama, e se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Para com isso, que bobagem. Isso é caricato, contraproducente, nada tem a ver com o que Jesus espera de nós. O que Jesus deseja é que nós vivamos de maneira tal, de maneira tão autêntica e tão engajada com a justiça, com o amor, com a solidariedade, que esta maneira de viver seja o anúncio. Que esta maneira de viver atraia as pessoas a Ele. É isso que Ele quer. Não é atrair pessoas a um lugar onde Ele esteja. Quem assim faz não entendeu o espírito do Evangelho. Não é atrair as pessoas a um lugar, é atrair as pessoas a Ele, através de nós. Sabe quando isso vai acontecer? Quando nós começarmos a enxergá-lo no outro. Quando eu o enxergo no outro, eu dou ao outro a oportunidade de enxergá-lo em mim. Percebe como o Evangelho é maravilhoso? Por que que os homens o deturpam tanto? Por que transformaram o Evangelho nessa coisa feia, asquerosa, que só produz distanciamento entre os homens, que só produz segregação? Este não é o Evangelho. Nós temos que reconhecer o toque da trombeta. O que está sendo dito? O que está por trás disso? Que tipo de gente isso atrai? Que tipo de engajamento esta mensagem produz? Mobiliza as pessoas para que defendam a causa do órfão, do oprimido, da viúva, do excluído, das minorias, ou mobiliza as pessoas para destilarem cada vez mais ódio umas contra as outras? Há muita coisa que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Eu sei que eu comecei com uma passagem que não é fácil de ser interpretada, que requer de nós uma atenção maior. Eu poderia ter começado com algo um pouquinho mais suave, mas resolvi começar logo com mocotó. Em vez de papinha de neném, a gente foi direto para o mocotó. Mas tem tanta coisa que eu quero comunicar a vocês, que eu quero compartilhar com vocês, que com certeza uma única aula não será suficiente. Por isso, eu quero anunciar para a semana que vem a segunda aula, absolutamente gratuita.
E já que a gente está acostumado aqui com o Instagram, a gente faz aqui mesmo, não tem problema. A gente faz por aqui. A minha intenção é que atinja um máximo de pessoas. Pessoas que estejam, de fato, interessadas em aprender. Há outras questões que a gente precisa trazer aqui. Questões como, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, e a marca da besta? E o anticristo? A grande tribulação? E o arrebatamento? É verdade que, de repente, os crentes vão desaparecer? Tem gente até torcendo para que isso aconteça logo. E a Nova Jerusalém? Do que se trata? E a ressurreição? É verdade que todos ressuscitaremos? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou tratar desses assuntos com vocês. Semana que vem, às 21 horas, aqui no meu Instagram. Me ajudem a divulgar para que mais pessoas tenham acesso. Esta aula ia ser limitada a um grupo de pessoas no YouTube, mas aprove a Deus que ela fosse ministrada aqui abertamente. Aprove a Deus, e eu não vou discutir com Deus. Se é o que Ele quer, ok, Senhor. Então vai ser o que vamos fazer. Então, semana que vem, agende esse horário, esse dia, não falte, papel e caneta para que você anote. Perguntas que você tenha, você pode me enviar. Me envie pelo WhatsApp, 21 997 97 8135. Eu vou respondendo na medida, né, do possível. Nós temos muitas outras atividades, mas eu quero sim responder a cada uma dessas perguntas com muito carinho, com muito amor. Tá bom? Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Assim que esta live for publicada, deixa um comentário, um oi, marque alguém que precisa assistir esta live e semana que vem a gente se encontra. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Até semana que vem.